Boa noite, pessoal. Eu sou a professora Gisele Leite. Deixa eu me apresentar, né? Eu sou mestre em Direito, sou doutora em Direito, sou professora universitária por 3 décadas já, né? E participei de obras como o novo CPC anotado, comentado e comparado, coordenado pelo Dr. Neemias Domingos de Mello, editora Legal, e também a análise doutrinária do novo CPC pela editora Contemplar, coordenado, eu esqueci o nome do outro coordenador, mas é o Alexandre Ávila, e tem mais um coordenador. Bom, a proposta de hoje é dar uma visão panorâmica do CPC de 2015, a Lei 13.105 de 2015. Né? Primeiramente, a gente tem que ter em mente uma prerrogativa muito interessante, que é a prerrogativa de que nós estamos diante de um novo CPC. O novo CPC, o novo diploma legal, faz nascer um processo civil mais coerente, mais harmônico, é assumidamente neoprocessualista, portanto, ele está em perfeita sintonia fina com a Constituição em vigor, de 1988, e materializa a inserção de princípios e valores constitucionais na sistemática processual vigente. Nasce, então, claro, um novo processo civil que abandona aquela tese da relação jurídica, conhecida pela sua natureza pública, né? E pela própria natureza jurídica do processo, para então definir o processo como um procedimento incontraditório mais coerente até com a contemporaneidade e com a ideia de que o contraditório é realmente, de fato, o princípio legitimador do ato jurisdicional. Bom, prosseguimos, né? A gente sai, logo na parte geral, que isso é uma inovação também do Código, ter a parte geral, a gente sai daquela doutrina do Oscar von Bülow para a gente assumir Hélio Fasalai. E deixamos de enxergar o processo como um campo de batalha, de briga, de litigância, para ver uma oportunidade para existir a colaboração e o diálogo de todos os participantes do processo. Além disso, depois de uma sucessão de códigos processuais paridos em plena ditadura, como foi o Código de 1939 e também o Código do Zaide de 1973, de fato agora temos um código nascido em pleno Estado Democrático de Direito e respaldado por grandes nomes, grandes doutrinadores, como Luiz Fux, Marinoni, Alexandre Freitas Câmara, enfim, e muito importante para o Estado Constitucional, né? Onde a gente deixa de ver o processo apenas finalisticamente, retoma-se a instrumentalidade do processo como um meio exatamente de restaurar e perpetuar a boa convivência social. Uma das coisas muito importantes, logo de primeiro plano, é sobre a vacatio legis, né? Há uma polêmica de quando se começaria. Eu sigo o entendimento do Dr. Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Luiz Arenhart e Daniel Mitidiero, que sustentam que a vacatio legis do Código de Processo Civil foi estabelecida em 1 ano, e a partir da publicação oficial. Como essa publicação ocorreu no dia 17 de março, por isso apenas no dia 16 de março, as regras de 16 é que as regras passarão a vigorar. Mas há entendimentos diversos, há até quem fale que só vigorará após 18 de março. Né? O que torna justificável a colocação da Constituição Federal no epicentro, no eixo gravitacional de todo o sistema processual brasileiro é muito importante. Aliás, é bom que se lembre que o novo diploma legal ele vai reger o processo e até através da sua aplicação subsidiária ele vai emanar reflexo no direito processual do trabalho, no campo do direito processual administrativo, no processual tributário, enfim. Nós falamos agora das 3 partes que compõem
o CPC de 2015. Ele é basicamente dividido em parte geral, que vai do primeiro artigo até o artigo 317, parte especial do artigo 318 até o 1044 e o livro complementar do 1045 até o 1072. Né? É muito importante a gente já ter a parte geral. A gente tem 6 livros. O livro primeiro é Normas Processuais Civis, o livro segundo, Função Jurisdicional, o livro terceiro, Sujeitos do Processo, Partes, Procuradores, Litisconsórcio, Intervenção de Terceiros, Juízes, Auxiliares da Justiça, Ministério Público, Advocacia Pública e Defensoria Pública. Aliás, é outra novidade também, que é a previsão de uma parte dedicada à Defensoria Pública, justíssimo, aliás. Livro quarto, dos atos processuais, livro quinto, tutela provisória, e livro sexto, da formação, suspensão e extinção do processo. Muito importante que esse novo código ele deve ser interpretado a partir das premissas de unidade, especialmente de suas normas fundamentais. Não será possível analisar os dispositivos de maneira isolada, portanto, a sua hermenêutica considera como um sistema e torna, assim, configura dessa forma, uma mudança paradigmática na aplicação do direito. Muito importante isso. Outra parte importante são as inovações que chamam a nossa atenção. Ter uma parte geral. Isso já é resultado, é reflexo da própria autonomia e do reconhecimento da existência da teoria geral do processo. A gente passa a tratar as condições da ação como pressupostos de admissibilidade do mérito. É importante dizer que não desaparece a necessidade de se preencher as condições da ação. Aliás, para Egas, Muniz e Aragão, a ausência de uma parte geral no Código dos AIDS, ao tempo em que ele fora promulgado, era compatível com a própria ausência de sistematização que existia no plano doutrinário e de uma teoria geral do processo. Mas ocorrera um profundo amadurecimento que hoje já se observa, portanto, a elaboração de uma parte geral significa uma maior sistematização da teoria geral que redunda numa efetiva evolução da dogmática processual, facilitando em muito a gente ao longo da nossa conversa de hoje, a gente vai perceber que a gente faz um sincero investimento na celeridade processual sem descuidar da segurança jurídica. Né? Isso é muito importante. Bom, a parte geral é onde estão as disposições mais abstratas e outras normas especiais e específicas estão adiante. Né? São enunciados que podem ser aplicados em qualquer situação e em todo o restante do diploma legal e por este motivo não pertence apenas somente à parte geral, elas são aplicáveis no restante da codificação. Ela representa, a parte geral, uma positivação de conceitos, de construções doutrinárias, de construções técnicas, né, e formulações que dizem respeito propriamente à filosofia e à ideologia do processo civil. Né? Praticamente, temos aí uma consolidação. Lembremos que a condição da ação é uma categoria criada pela teoria geral do processo com a finalidade de identificar se uma certa questão pode, de fato, ser submetida à cognição judicial. Ela é relacionada a um dos elementos da ação, parte, pedido e causa de pedido, que estaria numa zona intermediária entre as questões de mérito e as questões de admissibilidade. Em verdade, as condições da ação não correspondem às questões de mérito e nem seriam também propriamente questões de admissibilidade, seriam simplesmente questões relacionadas à ação. Veja, o Adroaldo Furtado Fabrício aponta que as condições da ação constituiriam um círculo concêntrico, intermediário entre o extremo e correspondente às questões puramente formais e o interior, que é representativo do
mérito da causa. Nas minhas aulinhas, eu sempre explico que é impossível alcançar o mérito se eu não preencher todos os pressupostos processuais e todas as condições da ação. Apesar de ser consagrada a teoria de Lieberman sobre as condições da ação, nem por isso deixou de ser atacada por puras críticas. E a principal dela foi de cunho lógico, pois se há dois tipos de juízos, que pode ser feito pelo órgão judicial, o juízo de mérito e o juízo de admissibilidade, portanto só haveriam também só duas espécies de questão que o mesmo órgão teria que examinar, né? Não é razoável a criação de uma terceira espécie, né, um tertio genus, e a doutrina alemã, por exemplo, divide as questões tão simplesmente de forma dual, questões de admissibilidade e questão de mérito. Aliás, Cândido Rangel de Lamarck, por exemplo, um dos principais doutrinadores brasileiros, ainda vivo, merece ser homenageado sempre, ao adotar a categoria de condição da ação, já defende a transformação desse trinômio em binômio de questões, admissibilidade e mérito. Com a adoção desse binômio, as condições da ação não desapareceriam. Assim, o órgão jurisdicional ainda teria que examinar a legitimidade e o interesse e a possibilidade jurídica do pedido. E tais questões seriam examinadas como questões de mérito ou como pressupostos processuais, interesse de agir e legitimação. Então é interessante a gente perceber que o mérito, por exemplo, ele consiste nas pretensões substanciais deduzidas em juízo. Para que se essas pretensões sejam analisadas no judiciário, eu tenho que preencher esses requisitos que indicam que a análise é possível, é válida, é pertinente e, sobretudo, útil. São requisitos que indicam ser admissível o julgamento do mérito. A investigação sobre esses requisitos consubstancia no juízo de admissibilidade do processo e é equiparável ao juízo de admissibilidade dos recursos. Para a Dinamarca, os requisitos de admissibilidade do julgamento do mérito são compostos em 4 categorias. Vamos lá. 1. Pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. 2. As condições da ação. 3. Os requisitos de regularidade do processo, mesmo em sua concreta realização. 4. A inexistência de certas circunstâncias externas qualificadas como pressupostos negativos, como litispendência, coisa julgada material e compromisso arbitral. Chamados pressupostos processuais negativos, eles são, na verdade, aqueles que têm que estar ausentes, né? São obstáculos legais para o julgamento do mérito e se consubstanciam os seguintes fatores: o abandono do processo, de forma quanto mais, a perempção, a litispendência, a coisa julgada e a convenção da arbitragem, além, é claro, da desistência da ação. Essa, dependendo do caráter da ação, se for intransmissível, no caso de direitos personalíssimos, né, a gente tem a impossibilidade da transmissão da ação. E a confusão entre autor e réu. Basta a presença de um desses pressupostos negativos para inviabilizar o julgamento de mérito, né? Bom, a possibilidade jurídica do pedido não é mais propriamente uma condição, ela está inserida dentro do interesse de agir. E a gente tem a legitimidade para a causa, ou ad causam, e o interesse de agir. E mesmo diante da impossibilidade jurídica do pedido, o juiz prolatará a sentença de mérito. Então, a possibilidade sempre e a prioridade do julgamento do mérito é um princípio muito importante no Código de 2015, que propicia a maior sanabilidade possível de todos os atos processuais, inclusive sendo possível a realização de uma audiência para saneamento. Bom, há sempre a possibilidade de um negócio processual via conciliação ou mediação. A ordem cronológica do julgamento era prevista originalmente como dever, se transformou em faculdade, por conta da Lei 13.256 de 2016, que, aliás, alterou 13 artigos, né? Fez uma cirurgia no feto que ainda é o código, e o contraditório dinâmico e participativo, mesmo diante
matéria de ordem pública, matéria que o juiz poderia se manifestar de ofício, ele deverá dar oportunidade às partes se manifestarem. E também, com a distribuição dinâmica do ônus da prova, eu vou dar a incumbência de produzir a prova àquele que melhores meios tenha para fazê-lo. Bom, o CPC não mais utiliza, o CPC 2015, a expressão condição da ação, que aliás levou alguns doutrinadores a decretar a morte doutrinária disso, né? Não é exatamente assim, mas não se eliminou propriamente, apenas ficou restrito à exigência da legitimidade e interesse processual. Essa constatação decorre não apenas da leitura do dispositivo, né, mas também de outro que enumera as hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito, que está lá no artigo 485, inciso 4º. Os prazos processuais, e isso é muito importante, principalmente para quem já está divulgando, estagiando, os prazos processuais que se contam em dias só serão contados e só correrão em dias úteis, está lá no 219. Somente os que aludem em dias. Os prazos que são em meses e ano, não, continua contando e a correr como outrora, ou seja, de forma corrida direta. O surgimento de novos auxiliares da Justiça, que são os conciliadores e os mediadores, previstos lá nos artigos 166 e o 175. A nomeação à autoria não é mais modalidade de intervenção de terceiro. O acertamento da legitimidade passiva no processo poderá ser feita pela indicação do réu e aceitação do autor, dispensando-se, inclusive, a concordância desse terceiro que foi indicado pelo réu, né? Como nova modalidade de intervenção de terceiro, nós percebemos que surgiu a desconsideração da personalidade jurídica para que o sócio possa responder diretamente pelo débito da empresa ou da sociedade empresária, e ainda se admite a desconsideração inversa, quando a pessoa jurídica, a empresa, responderá pelas dívidas do sócio. Há ainda a possibilidade do amigo escuro ou amigo da corte, que em qualquer processo e não apenas em certas situações casuísticas, né? A parte relativa aos honorários recebe uma disciplina extensa e merecida, né? São devidos na demanda principal, são devidos na recompensação, no cumprimento provisório ou definitivo da sentença, na execução resistida ou não, e também são devidos nos recursos e de forma cumulativa. Então, advogados públicos também passaram a ter direito aos honorários advocatícios quando for criada, inclusive, a lei específica para tanto. O procedimento para a concessão de gratuidade de justiça passa, doravante, a ser disciplinado pelo CPC de 2015, e ele pode ser dividido para todos ou para alguns atos processuais. Também é permitido que as despesas processuais sejam pagas de forma parcelada. Isso é muito interessante e isso facilita e reafirma o acesso à justiça. Bom, a gente percebe que a constitucionalização do direito processual brasileiro é perceptível, seja nos artigos iniciais, o 3, o 4, o 7, o 9, 10 e o 11, embora que seja louvável, há uma percepção que surge na questão prática relacionada à possibilidade da parte passar a interpor recurso especial e recurso extraordinário numa mesma situação processual, alegando que essa decisão combatida a um só tempo viola a norma constitucional e norma infraconstitucional. Aliás, de novo, fazendo alusão à Lei 13.256, retornou-se ao duplo juízo de admissibilidade, porque no texto original só o órgão ad quem faria, agora tanto o ACO como o ad quem realizarão na hipótese somente de recurso extraordinário e recurso especial. Bom, a técnica adotada, né, ela parece que, de uma certa forma, invade e vai na contramão do movimento reformista, porque desde 1994, e não apenas com o Código de 2015, se pode aumentar o número de recursos
recursos especiais, sobrecarregando ainda mais o STJ. Né? Lembrando que a questão da ofensa oblíqua ou indireta não vai credenciar alguns recursos como recursos extraordinários. Né? Bom, mas o problema pode ser solucionado pelo artigo 1031, o 1032 e o 1033, como, por exemplo, o julgamento de apenas de um dos recursos quando interposto simultaneamente. A tutela provisória, que ela vem abranger a tutela de urgência e a tutela de evidência, que veio substituir respectivamente o processo cautelar e a tutela antecipada. Alguns alunos e alguns operadores de direito, logo que foi promulgado o código, me ligaram atônitos, perguntando: acabou o processo cautelar e a tutela antecipada? Não, não acabou. Ele está dentro da tutela provisória, dentro da tutela de urgência e da tutela de evidência. Não há mais o processo cautelar e também desapareceram as medidas cautelares típicas, como arresto, alimentos provisionais, etc. Mas o objeto que a estas se dirigiam continuam sendo contemplados na tutela provisória e até com um ganho extra, porque dependendo da situação, a tutela provisória poderá se estabilizar e ser plenamente ratificada por uma sentença definitiva. Bom, desapareceu a ação declaratória incidental e também o incidente de falsidade documental. A reconvenção, a exceção de competência absoluta ou relativa passam a ser preliminares da contestação. Há novos auxiliares de justiça, como eu já falei, e possibilita-se, sempre que possível, o negócio jurídico processual que venham versar sempre de direitos disponíveis, sendo lícito aos litigantes estipularem mudanças no procedimento do próximo processo, e o juiz tem liberdade para customizar o procedimento conforme a complexidade da demanda. Bom, a aplicação do formalismo constitucional democrático reflete em incontáveis exemplos como a sanabilidade dos atos processuais defeituosos, em conformidade com a instrumentalidade técnica do processo. Aliás, nesse sentido, é bom que se verifique no enunciado 278 do Fórum Permanente de Processualistas Civis. Tá? O CPC adota um princípio, portanto, da maior sanabilidade possível. Deve o magistrado determinar o suprimento dos pressupostos processuais e o saneamento de eventuais vícios processuais, podendo até, como já falei, promover uma audiência para esse fim do saneamento. A superação do enunciado 418 da súmula do STJ após sua entrada em vigor, porque, conforme se prevê, o tribunal não pode mais julgar extemporâneo ou intempestivo o recurso que na instância ordinária ou extraordinária for interposto antes da abertura do prazo. Isso não mais ocorrerá. Bom, a irretroatividade da pronúncia de invalidade aos atos anteriores, aos atos defeituosos, também está lá previsto no enunciado 276 do Fórum Processualistas Civis. Né? Há uma ampla aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Fungibilidade também em matéria de tutela provisória, porque se era caso de urgência e foi proposta evidência ou vice-versa, essa mesma fungibilidade não vai descartar por inépcia o pedido e vai enfrentar a tutela de direito adequadamente. Bom, dispensabilidade de preliminar ou tópico específico, né, de repercussão geral do recurso extraordinário. A necessidade de fundamentação específicas às circunstâncias concretas para fins de invalidação do ato subsequente e defeituoso. O aproveitamento de efeitos de decisão proferida em juízo incompetente, mesmo absoluta ou relativamente. O conteúdo da parte geral, a gente percebe nesse primeiro momento, dá ênfase em alguns princípios que refletem muito a constitucionalização do processo civil. Princípios do devido processo legal em seu viés substancial, princípio do contraditório e principalmente a preocupação em tornar um processo um meio dialógico entre o juiz
juiz e as partes, e entre a possibilidade de se resolver o mérito da questão da melhor forma e da forma mais célere possível. Bom, vamos ao conteúdo da parte especial, que é dividida em 3 livros. O processo de conhecimento agora conta apenas com o procedimento comum, que é um só, e se aplica subsidiariamente a todos os demais procedimentos especiais e também ao processo de execução. Então, ocorreu a abolição do chamado procedimento sumário. No livro segundo, compreende-se o processo de execução. No livro terceiro, processo dos tribunais e os meios de impugnação das decisões judiciais. As principais inovações na parte especial é a abolição do procedimento sumário, a adoção do procedimento único, procedimento comum, que aplica-se subsidiariamente aos procedimentos especiais e também ao processo de execução, e a petição inicial deverá conter, além dos tradicionais elementos já previstos, o CPF ou CNPJ, o endereço eletrônico. Alguns também me perguntaram: se eu não tiver o endereço eletrônico, isso causará a inépcia da minha inicial? Claro que não. Você vai ter que alegar que desconhece o endereço eletrônico da parte. Uma das minhas preocupações, que eu até pesquisei exaustivamente, é se existiria uma espécie de catálogo onde eu pudesse pesquisar uma lista de e-mails existentes. Não existe. Bom, ampliaram-se as hipóteses de procedência liminar do pedido, que seja o julgamento de mérito prima facie, independente da citação do réu. Nas ações de família, interessante essa novidade, eu vou chamar a parte contrária sem anexar a petição inicial, porque a primeira ida da pessoa na audiência não será uma ida propriamente dita para instrução de julgamento, será uma audiência prévia de conciliação ou mediação. Então, é possível isso e vai estar previsto assim. Então, ocorre, por exemplo, que nas causas que contrariem os enunciados das súmulas do STF ou do STJ, em se tratando de direito local, ou seja, estadual ou municipal, os enunciados das súmulas do STJ. Então é importante perceber isso. A gente vai observar ao longo da conversa de hoje que vários filtros foram criados, filtros não só recursais, mas uma sincera tentativa de uniformização da jurisprudência. Então, de sorte que eu vou ter, uma vez configurada uma tese jurídica, um entendimento, uma interpretação, essa será aplicada de maneira uniforme em todo o território nacional. Então, vai acabar aquela questão lotérica da distribuição, que o cara cai numa vara tal ou numa câmara tal, e ele dá sorte, aquela câmara é boazinha, é generosa, é a vanguarda, e a outra não, é conservadora e não vê dos mesmos jeitos, e o direito é o mesmo, o debate jurídico é o mesmo, e isso consagra não só uma violação ao princípio da isonomia, mas também uma violação ao acesso à justiça. Bom, no procedimento comum, o réu será citado, e isso é importante lembrar, não para uma audiência de instrução e julgamento, mas para uma audiência de conciliação e mediação. Se não houver acordo, a partir dali começa a fluir o prazo para a contestação. Então, a sequência lógica do procedimento comum é assim: primeiro vem a petição inicial, segundo, a audiência de conciliação e mediação, terceiro momento, a contestação com preliminares e mérito, o quarto momento, a réplica, o quinto momento, saneamento, o sexto momento, a AIJ, a audiência de instrução e julgamento, e o sétimo e derradeiro momento da sentença. A petição inicial, ela deverá conter a opção do autor pela realização ou não da dita audiência de conciliação e mediação. Se ele optar pela não realização, o prazo para contestação passa a ocorrer da juntada aos autos da mandado de citação. A incompetência relativa, sob pena de preclusão, pode ser alegada em forma de preliminar da contestação. Igualmente, a impugnação do valor da causa, a impugnação da gratuidade, enfim. Então, no CPC de 73, tais defesas
só poderiam ser arguídas em petições separadas, né, da contestação. Agora, todas as defesas estão condensadas num corpo só contestatório, então a exceção, a reconvenção e demais impugnações viram preliminares da contestação. Bom, sobre o saneamento, se a causa apresentar complexidade em matéria de fato ou de matéria de direito, deverá o juiz, então, designar uma audiência para o saneamento, sendo feito com a cooperação das partes, e nessa oportunidade o juiz, se for o caso, convidará também as partes para integrar e esclarecer suas alegações, é a chamada audiência de saneamento. Caso tenha sido determinada a produção de prova testemunhal, o juiz fixará prazo comum não superior a 15 dias. Aliás, houve uma unificação em torno dos 15 dias, né? Vale lembrar, 15 dias úteis, né, para as partes apresentarem o rol de testemunhas. Já o artigo 356 admite o julgamento parcial do mérito quando um dos pedidos que está acumulado ou uma parcela, né, deles mostrarem-se incontroversos ou estiverem em condições de imediato julgamento. A audiência poderá ser gravada ou filmada pelas partes, independentemente da autorização judicial. O mesmo artigo, que admite o julgamento antecipado, parcial do mérito, será feito por decisão interlocutória. De praxe, será admitido o que a gente prevê lá no 273, parágrafo 6º, né? A decisão interlocutória poderá ser líquida ou não, e sendo líquida, corporificar o título executivo judicial, autorizando o credor exequente, né, a imediatamente executar, seja nos autos suplementares ou não. Segundo a jurisprudência do STF, a referida decisão gera coisa julgada, posto que prolatada com cognição exauriente. O recurso para impugnar essa referida decisão interlocutória é o agravo do instrumento no 1015. Há uma coisa muito importante: não existem decisões interlocutórias irrecorríveis. Existe a prorrogação, a postergação do momento de impugnar. Pode ser que, não estando no rol, que é taxativo do 1015, então eu não posso propor o agravo do instrumento, eu vou entrar como preliminar da minha apelação, né, como pedido lá preliminar da minha apelação, com relação ao momento de eu recorrer da sentença. Bom, dentre o direito probatório, a gente percebe que uma novidade é a ata notarial, que passou a ser expressamente permitida como um novo meio de prova. Está lá no 384. É uma ata ou uma certidão lavrada no tabelião, que pode ser também representado por imagem, o som, que ateste a existência ou o modo de existir de algum fato. Cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha que por ele foi arrolada no dia, da hora e do local da audiência designada, dispensando-se assim a necessária intimação do juiz. É bom frisar que a ata notarial é algo bem antigo, tanto quanto a função notarial, né? A evolução histórica da ata notarial, ela começa lá desde a primeira carta que se conhece no Brasil, que é de Pedro Vaz Caminha, que era o escrivão da armada de Pedro Álvares Cabral, que narrava, na época, ao rei de Portugal sobre a descoberta, ou melhor dizendo, o achamento das novas terras. Bom, embora lavrada sob outra designação, o referido documento corresponde sim a um registro de nascimento do Brasil, constitui-se efetivamente na primeira ata notarial lavrada no solo pátrio, uma vez que foi lavrada por um escrivão e dada a sua natureza normativa. Depois de tanto tempo esquecida, somente em 1994 que essa ata notarial ressurgiu através da Lei 8.935. Enfim, o Instituto não é inédito, nem sequer entre nós mesmos, né? Bom, a autorização para a sua confecção e a sua maneira consciente dos notários agirem e procederem
ela talvez não ocorra com tanta frequência, mas toda vez que for necessário, né, a gente vai contar com a diligência e a competência notarial que existe no Brasil. Bom, as perguntas serão formuladas pelas partes, diretamente à testemunha, não mais por intermédio de pessoa do juiz, e o juiz também poderá inquirir a testemunha tanto quanto antes, depois da inquirição feita pelas partes. Dentre os procedimentos especiais de jurisdição contenciosa, destacam-se as ações de família, tais como divórcio, separação, reconhecimento, extinção de união estável, guarda e filiação. A regra, aliás, é que o processo seja público, mas a exceção prevê o segredo de justiça em casos em que envolvam, né, coisas relacionadas à intimidade. Já dentre os procedimentos especiais de jurisdição voluntária, constam os divórcios e separações consensuais, que aliás pode ser feito também no cartório, né, a extinção consensual da união estável e a alteração do regime matrimonial de bens, né? O CPC de 2015 não prevê o procedimento especial para as ações de enunciação de obra nova, de venda com reserva de domínio, o uso capião, que também vai poder ser feito cartorialmente, depósito e anulação ou substituição de título ao portador. Também não prevê procedimento especial para a hipoteca judiciária. Aliás, é bom que se fale, embora não seja o tema direto da conversa de hoje, que é ônus do exequente promover o registro em cartório da penhora ou do ato constritivo relacionado a um bem imóvel junto ao cartório respectivo, que é o RGI, o Registro Geral de Imóveis. Em relação às sentenças ilíquidas, a liquidação por arbitramento foi mantida, está lá no 509, inciso 1º. E a liquidação por artigos também sobreviveu, mas se alterou a sua terminologia, que passou então a chamar-se liquidação pelo procedimento comum. Bom, para a liquidação de sentença, a legitimidade é tanto do demandante como do demandado. São duas modalidades, por arbitramento ou procedimento comum. Ainda que o magistrado tenha fixado uma modalidade expressa de sentença, a realização feita pela outra forma não ofende a autoridade da coisa julgada. Aliás, já tinha sido simulado tal entendimento pelo STJ. Na liquidação por procedimento comum, o requerido será intimado na pessoa do seu advogado, de que participe da defesa, para que em 15 dias úteis, né, venha responder. A fase executiva dos títulos judiciais conservou seu nome de cumprimento de sentença. Há vários títulos judiciais e o principal deles é a decisão judicial proferida em processo civil que reconheça a exigibilidade da obrigação de pagar quantia certa, de obrigação de fazer, de obrigação de não fazer ou obrigação de entregar coisa. Está lá no 515, inciso 1º. Note-se que não se usa mais a expressão sentença condenatória ou condenatória para adjetivar a decisão, que era muito criticada pela doutrina, por certo. Não resta dúvida que as sentenças meramente declaratórias também podem figurar no campo de título executivo judicial. A coisa julgada ampliou a sua dimensão, a sua abrangência, porque passou a incluir também a questão prejudicial. Bom, a coisa julgada poderá beneficiar terceiros, porém nunca, jamais prejudicá-los. Até porque, se eles forem afetados, eles vão ter meios, né, procedimentais para poder discutir a decisão. No CPC de 73, a coisa julgada não podia nem beneficiar nem prejudicar terceiro. Veja, agora ela modificou. Ela poderá beneficiar, portanto, mas nunca prejudicar. Repito, a coisa julgada aumentou de tamanho, engordou. Passou a se estender também sobre as questões prejudiciais do mérito, decididas expressamente no processo e conforme consta lá no primeiro parágrafo, no artigo 503, tá? Bom, e sendo assim, em regra, não há mais necessidade do ajuizamento da ação declaratória incidental. A decisão judicial transitada em julgado poderá ser levada a protesto e depois para o prazo para o pagamento voluntário previsto lá no 523 do CPC, será acrescido ao montante 10% de multa e 10%
relacionados aos honorários advocatícios, perfazendo um total de 20% de acréscimo, né? É verdade que não se promoveu enormes modificações na disciplina de cumprimento de sentença, até porque o pobre do Código dos AIDS já tinha sido retalhado e modificado pela Lei 11.232 de 2005, que se mostrou adequado e promoveu o encerramento do processo de execução de forma célere e eficaz. A primeira modificação relevante se refere à definição do destinatário da intimação, aperfeiçoada logo no início da fase que convoca o executado, o devedor, para adquirir a obrigação reconhecida em sentença, leia-se, para pagar a soma em dinheiro no prazo de 15 dias úteis. O artigo 513 do CPC de 2015 resolveu esse impasse e informa que, em regra, é o que o executado seja intimado na pessoa do seu advogado, o que valoriza os princípios de celeridade e da duração razoável do processo. Bom, só justificando a intimação na pessoa do executado, quando ele for pobre, na forma da lei, desde que os representados por defensor público, quando não tiver advogado constituído nos autos, ou citado por edital, né? E nessa fase, ou mesmo sendo rebelde. Bom, a segunda modificação é atinente ao rol de títulos judiciais. Foram acrescentados, né, somados como títulos judiciais, a decisão homologatória de autocomposição judicial, ou seja, resultantes do êxito da conciliação e da mediação logo no início do processo, ato contínuo ao recebimento da petição inicial, a decisão interlocutória estrangeira após a concessão do exequatur da carta rogatória dada pelo STJ. É título judicial não apenas a sentença que reconheça a existência da obrigação de fazer, não fazer, entregar coisa e pagar quantia, como também decisões que reconheçam exigibilidade da obrigação de pagar quantia certa, qualificando-se então como títulos judiciais também as decisões interlocutórias, os acordos proferidos pelos tribunais. E a terceira modificação no cumprimento de sentença, não poderá ser promovido esse cumprimento, essa execução em face do fiador ou do co-obrigado ou corresponsável, se antes não tiver se ele não tiver participado da fase de conhecimento. Bom, trata-se em verdade da incorporação do enunciado da súmula 268 do STJ. A quarta modificação terá grande repercussão, pois restringirá o executado a ter acesso ao crédito, posto que a decisão judicial transitada em julgado pode ser levada a protesto. Veja, a efetivação desse protesto não pode ser determinada de ofício pelo juiz, dependendo sempre da iniciativa do exequente do credor. Outra modificação é a necessidade da fixação dos honorários advocatícios, agora novos, né, na fase de execução ou de cumprimento de sentença, além daqueles que foram inicialmente fixados na fase de conhecimento quando for encerrada pela prolação da sentença. Então, uma vez ultrapassado o prazo de 15 dias para pagamento voluntário, será acrescentado forçosamente 10% para multa e 10% de honorários advocatícios. Bom, outra modificação registrada é referente ao conteúdo do requerimento do exequente. Está lá no artigo 524, né, e também no 319, primeiro e terceiro parágrafos. Diz assim o 524. O requerimento previsto no artigo 523 será instruído com um demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, devendo a petição conter de praxe. 1. O nome completo, o número de inscrição em cadastro de pessoas físicas, ou no CNPJ, do exequente e do executado, observado o disposto no primeiro e terceiro parágrafo do 19, o índice de correção monetária adotado, os juros aplicados e as respectivas taxas, o termo inicial e o termo final de juros e correção monetárias utilizados, né? A periodicidade da captação de juros, se for o caso, a especificação de eventuais descontos obrigatórios realizados, a indicação
de bens passíveis de penhora, sempre que possível. Primeiro parágrafo, quando o valor apontado no demonstrativo aparentemente exceder aos limites da condenação, a execução será iniciada pelo valor pretendido, mas a penhora terá por base a importância que o juiz entender adequada. Então, eu posso ter um valor inicial de execução e a penhora até exceder esse valor. Né? Para a verificação dos cálculos, o juiz poderá também valer-se do contabilista do juízo, que terá prazo máximo de 30 dias para efetuá-lo, exceto se outro lhe for determinado. Quando a elaboração do demonstrativo depender de dados em poder de terceiros ou mesmo do executado, o juiz poderá requisitá-lo sob a cominação do crime de desobediência. Então vejam, e o último parágrafo, né? Quando a complementação do demonstrativo depender de dados adicionais em poder do executado, o juiz poderá, a requerimento do exequente, requisitá-los, fixando o prazo de até 30 dias para o cumprimento da diligência. Se os dados adicionais não forem apresentados sem justificativa no prazo, reportar-se-ão corretos os cálculos apresentados pelo execute, naturalmente. Né? Bom, caso não se conheça o CPF ou o CNPJ do executado, se permite que o exequente solicite o auxílio do juízo, que vai expedir um ofício à Receita Federal para que se informe os respectivos números. Né? Bom, pessoal, eu vou ficar por aqui. Eu agradeço muitíssimo essa oportunidade do Congresso do novo Código de Processo Civil, a Ana Paula também, e quero colocar bem claro a minha disponibilidade através do e-mail, professora Gisele Leite, tudo minúsculo, Gisele com L só, @gmail.com. Espero que nós nos vejamos novamente. Um forte abraço.